Olá, alunos, tudo bem? Vamos aqui então ver alguns exemplos, mais contextualizados a respeito desta ideia de funções, como explorar melhor essas ideias de funções em um exercício contextualizado. Bom, pessoal, esse exemplo ele diz o seguinte, olha, um fabricante vende um produto por 80 centavos a unidade. Beleza. O custo, galera, o custo total do produto consiste em uma taxa fixa de R$40 mais o custo de produção de 30 centavos por unidade. Beleza. Qual o número de unidades, pessoal, que o fabricante deve vender para que não tenha lucro nem prejuízo? Bom, pessoal, então não ter lucro nem prejuízo, pessoal, significa uma situação particular que nós vamos explorar daqui a pouquinho. E ele ainda vem e faz mais uma pergunta. Se ele vender 200 unidades, terá lucro ou terá prejuízo? Acredito que se respondermos a primeira pergunta, automaticamente vamos descobrir, pessoal, se os 200 unidades darão lucro ou prejuízo. A partir do momento que você descobrir a quantidade de unidades, que não vai dar nem lucro e nem prejuízo, você consegue entender então se as 200 unidades serão lucro ou prejuízo, beleza? Pessoal, esse exercício aqui ele é um exercício bastante interessante, porque nós vamos ter que montar aqui, descobrir a função que representa cada etapa que o exercício está nos falando. Veja só aqui, pessoal, quando ele diz assim pra gente, o fabricante vende o produto a 80 centavos a unidade, primeira coisa que eu tenho que pensar, quantas unidades esse fabricante ele vende por mês ou por dia, não sei. Ele pode vender 1.000, 2.000, 3.000, 500, 200, pode vender nenhuma? Pode. O interessante aqui, pessoal, o mais importante aqui é nós entendermos que o cliente ele pode vender X unidades. Ou seja, nós não sabemos quantas unidades ele pode vender por dia, por mês, por semana, e é exatamente por esse motivo que nós vamos chamá-lo de X unidades. É uma incógnita, é um valor desconhecido. Tá. Quando o exercício diz assim, ó, ele vende, pessoal, olha só o que eu estou entendendo aqui. Significa que eu tenho uma função V de X, como assim? Venda de X unidades, que eu não sei quantos que é, tá, pessoal? Eu vou colocar assim VX para representar vendas de X unidades, é igual a 80 centavos vezes o X, correto? Então, para ele vender, pessoal, ele cobra 80 centavos por cada unidade do produto. Então, essa foi a minha primeira função, tá, pessoal, que eu consegui descobrir aqui. Aí depois ele vem falar do custo. Aí ele diz assim, pessoal, o custo de produção aqui, ó, ou seja, o meu CX, tá, pessoal? O custo para se produzir X unidades, que eu não conheço, tá, pessoal? Ele diz o seguinte, ó, que é dado por uma taxa fixa, pessoal, que é R$40, mais, tá, pessoal, 30 centavos, tá, por cada unidade, ou seja, vezes o X. Perceba então, pessoal, que o custo de cada unidade X, tá, pessoal, é dado pela regra aqui, ó, 40 mais 30 centavos por cada unidade. É isso que o exercício está falando pra gente, certo? Agora, pessoal, para não ter lucro nem prejuízo, vamos entender uma coisa aqui, tá, pessoal? Primeiro, quando ele está falando de lucro, ele está falando de prejuízo. Vamos falar aqui especificamente, então, do lucro. Pessoal, vamos entender uma coisa aqui a respeito do lucro. O que é lucro? Lucro é aquilo que sobra quando você vende um produto, e do valor dessa venda você retira o custo de produção. Em outras palavras, pessoal, o lucro na venda de X unidades de um determinado produto é igual a o preço de venda, certo, pessoal, dessas mesmas X unidades, menos o custo de produção dessas mesmas X unidades, correto? Vamos entender uma coisa. Aqui, pessoal, se nós calcularmos, tá, pessoal, o L de X, pessoal, se nós calcularmos o L de X, se esse L de X, pessoal, ele for igual a zero, o que está acontecendo? Bom, lucro zero. O que é lucro zero nesse caso, pessoal? O lucro zero significa que não houve nem prejuízo e nem lucro, tá, pessoal? Se eu calcular o LX e ele der zero, significa que não houve lucro, tá, pessoal? Ó, não houve lucro, certo, pessoal? Nem prejuízo, certo? Muito bem. Pessoal, então veja bem, se você calcular aqui o L0 e você perceber que ele vai, aliás, se você calcular o LX e perceber que ele dá zero, então não houve lucro nem prejuízo. Muito bem. Uma outra situação aqui, pessoal, a respeito do lucro,
E aí eu quero deixar claro o seguinte, que lucro é sempre uma questão assim favorável. Né? O que é obter lucro? Né? É você ter um dinheiro a mais. Mas vamos supor aqui que só para efeito de explicação, tá, pessoal? Que isso fique bem claro, para efeito de explicação, vamos supor que você está calculando o LX, certo, pessoal? E aí esse LX, ele não deu, né, igual a zero. Ele deu um valor menor do que zero. Pessoal, se você está calculando um lucro e no final das contas você descobriu que esse lucro deu menor do que zero, então na verdade isso não é lucro, né, pessoal? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo, pessoal, que isso aqui, então, na verdade, está representando um prejuízo, né, pessoal? Então, se o teu lucro, né, der um resultado negativo, menor do que zero, então, na verdade, está ocorrendo um prejuízo, tá? Bom, para efeito de explicação aqui, pessoal, tá? Então, nós vamos ter o seguinte. Se o meu LX, que é o lucro, for maior do que zero, aí sim, de fato, eu estou tendo lucro, tudo bem? Então, pessoal, para esse exercício, eu vou estar calculando o LX, certo? Se o LX der zero, não houve lucro nem prejuízo. Se o LX der um valor negativo, houve prejuízo. Se o LX der um valor positivo, houve lucro, tudo bem? Professor, quem é esse LX que até agora eu não estou entendendo? Muito bem, vamos lá então para aqui. Pessoal, nós sabemos que o LX, né, nós sabemos que o nosso LX não é igual a Vx menos o Cx. Nós não sabemos disso? Beleza. Pessoal, aqui ó, anteriormente eu já defini quem é o meu Vx. Pessoal, o meu Vx não é tudo isso aqui? No lugar do Vx, então, pessoal, eu vou colocar o 0,80x, tá? Então, eu vou colocar aqui ó, o 0,80x, tá, pessoal? Menos. Pessoal, quem é o meu custo, né, o meu Cx? 40 mais 0,30x. E eu tenho que ter um cuidado especial agora, pessoal, que esse menos aqui, ó, eu tenho que colocar um parênteses e colocar assim, 40 menos 0,30x, certo? Ok. Pessoal, esse menos aqui, ó, esse parênteses, manda mudar o sinal desse carinha e manda mudar o sinal desse carinha. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Que o meu LX, a minha função lucro, é igual a 0,80x, tá, pessoal? Menos 40 mais, tá, pessoal? Detalhe, pessoal, que não é menos, tá? Aqui é mais, ok? Então, aqui vai ser menos também, certo? Então, porque mais com menos vai dar menos, beleza? Menos 0,30x. Pessoal, percebam que esse elemento x com esse elemento x, eu posso operar esses dois carinhas, não posso? Então, ó, pessoal, o meu LX vai ser igual. Quanto que é 0,80x menos 0,30x? 0,50x menos o 40. Pessoal, percebam então que essa daqui ó, é a minha função lucro, certo? Tá. Agora, pessoal, o que a gente discutiu aqui nesse primeiro pontinho aqui? Nós discutimos o seguinte, tá, pessoal? Se o L0, se o LX der zero, tá, pessoal? Não houve lucro nem prejuízo. Ou seja, não é exatamente o que o exercício está querendo. O exercício está querendo que o LX seja igual a zero para mim não ter nem lucro nem prejuízo. Em outras palavras, pessoal, é só no lugar aqui, ó, é só eu vir aqui no lugar do LX todinho e colocar o zero. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui nesse caso? Eu estou calculando a raiz desta função. Lembra lá dos vídeos anteriores? Quem não lembra, volta aí um pouquinho e assiste. Se você coloca o zero no lugar de todo o Lx ou f de x, você está calculando a raiz. Então aqui, pessoal, 0 igual a 0,50x menos o 40. Vamos girar tudo isso aqui, vai ficar assim, 0,50x menos o 40 igual a zero, certo, pessoal? Vamos terminar aqui do lado, né? Pessoal, vai ficar assim, 0,50x igual a... O 40 está negativo, passa positivo. Vai ficar assim, então, x que é igual a 40 dividido por 0,50. Pessoal, se você pegar o 40 e dividir por 0,50, isso vai dar 80 unidades. Ou seja, pessoal, para você não ter nem lucro nem prejuízo, você vai ter que vender 80 unidades. Logo, né, pessoal, olha só. Já respondendo a segunda pergunta, logo, 200 unidades, né? Ele terá, logo com 200 unidades, né? Vamos escrever assim, né? Logo com 200 unidades vendidas, logo com 200 unidades, né, vendidas,
ele terá lucro. Não é isso, galera? Então veja bem, pessoal, se você descobriu qual é a quantidade que faz com que ele não tenha nem lucro e nem prejuízo, automaticamente você descobre que com 200 unidades, como está sendo proposto pelo exercício, obviamente ele vai ter lucro. Beleza, pessoal? Galera, essa ideia, tá, de venda, de custo de produção, né, e lucro, quase todos os exercícios que exploram essa ideia, você vai ter que pensar na função que representa as vendas, na função que representa o custo, e você ainda tem que lembrar, pessoal, que o lucro é simplesmente, né, a venda menos o custo. Então você vai ter que pensar nisso. Você vai ter que ir construindo as funções. Percebam, pessoal, que essa função aqui, ó, que nós chegamos aqui, ó, que o 0,50 menos o 40, pessoal, ele foi surgindo naturalmente de toda a construção que nós fomos fazendo da função venda, da função custo e da função lucro. Beleza, pessoal?